Boa noite para todos vocês que estão comigo assistindo essa aula. Espero que todos vocês estejam bem. Ou uma boa tarde, um bom dia para você que não está aqui ao vivo comigo. E novamente uma boa noite para quem está aqui em live assistindo e acompanhando essa aula também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Salazar Macaia, também conhecido como Bruxo Urbano e por muitos outros nomes. Sou sacerdote hoje, professor de bruxaria, de feitiçaria, dedico a minha vida ao ofício, né, da feitiçaria e da bruxaria tradicional. Eu sou hoje dirigente de uma tradição do clã Macaia e tenho o meu culto voltado aí para o diabo há mais de 10 anos, há pelo menos aí uns 11 anos de culto dedicado a ele, né? De busca, de compreensão, de estudos e pesquisas relacionados a isso. E há um bom tempo, já há alguns bons anos, eu venho falando sobre essa figura aqui na internet. Muitas pessoas têm se interessado bastante por aquilo que eu venho trazendo, pela forma como eu trago a minha abordagem diabólica, né, e referente à bruxaria tradicional. Então eu decidi iniciar aulas que possam auxiliar nesse culto, onde eu possa compartilhar parte desse conhecimento que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? E bem, eu fiquei pensando, como que eu vou começar isso tudo? Por onde que se começa quando a gente vai falar sobre o diabo? Como que a gente começa a ensinar um culto para alguém, né? E essa figura, quando a gente fala diabo, ela é uma figura tão enigmática e tão presente dentro do nosso imaginário popular que às vezes a gente acaba esquecendo que ela nasce em determinado ponto da história, que ela tem uma função em determinado ponto da história, que ela corresponde a um povo, a uma cultura, a uma doutrina. E sempre que a gente fala sobre o diabo, as pessoas vêm me perguntar, mas o diabo não é uma construção cristã? Não é meio à toa, não é meio idiota você tá aí cultuando uma invencionice cristã? E para responder essa pergunta, eu desenvolvi algumas aulas, né? Essa é uma das aulas que eu desenvolvi para poder explicar isso tudo. E bem, o nome diabo, sim, ele parte de um imaginário, de um cenário muito cristão. Diabo, a palavra, vem de diabolos, do grego antigo, que significa caluniador, o mentiroso, o acusador. Mas essa palavra, ela só vai aparecer ali dentro desse universo cristão abraâmico dessas religiões, alguns muitos anos depois da própria religião já estar instaurada, do próprio judaísmo já existir. E bem, a gente entende e aprende desde cedo que o diabo é, no final do dia, o grande inimigo de Deus. Que Deus é benéfico, que Deus, ele é o criador de todas as coisas. A mitologia que nos foi empregada desde o nosso nascimento nos diz que Javé, ou Jeová, ou Yeshua, qualquer outro nome que você queira chamar essa divindade, é o Deus Pai, Criador de todos os céus e da terra, e que com ele existe um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Porém, este Deus que se nomeia como Yahvé, Jeová ou outros nomes, ele tem uma história. Ele vem de algum lugar. Quando a gente pega este livro,
tão importante para a nossa civilização, a Bíblia Sagrada, nós temos uma história contada desde o começo do mundo e que encontra ali as suas adversidades históricas e científicas em diversos momentos. A história que nos é contada ali passa a ser contada logo após a criação do mundo, em um mundo que não é muito bem explicado, em coisas que acontecem ali de forma um pouco mal contada. E que omite boa parte da origem que esse Deus, Javé, assim a gente vai chamar, tá? A gente vai escolher Javé para poder se tratar ao Deus, se retratar ao Deus bíblico, ao Deus abraâmico, né? Essa divindade Javé, ela vem de algum lugar. Ela tem uma origem. E nessa aula de hoje, eu quero poder desmontar um pouco dessa divindade, para a gente poder entender como que o diabo surge, quem nomeia essa figura e o que nomeia. Bom, o cenário que essa divindade aparece é ali na região de Canaã. Um espaço que existe onde hoje entre o Egito e a Síria, né? As delimitações históricas dos espaços geográficos, ainda mais de territórios tão disputados como esse que nós vamos falar sobre essa aula, ao longo dessa aula, elas são bastante difíceis de serem propriamente delimitadas. Mas essa região que hoje é onde está acontecendo aquela grande guerra de Israel e Palestina, era uma grande região de passagem e de circulação cultural entre esses povos, principalmente o Egito, a Síria, a Mesopotâmia, Fenícias, essas áreas todas ali, utilizavam desse território como um território de passagem, de circulação. Ali, por sua vez, era uma terra desejada, politicamente vulnerável em vários momentos. E existiam muitos povos, muitas cidades, muitas tribos, clãs e deuses diferentes. Um mundo politeísta existe naquela região, Ou seja, um mundo onde muitos deuses existem. Cultos de deuses ligados tanto à terra, quanto à casa, quanto à guerra, e outros princípios que ali estão relacionados. Divindades que estão relacionados à chuva, às tempestades, aos trovões. Porque dentro daquele povo, a gente está falando de um mundo muito diferente do nosso, de uma realidade muito diferente, muito distinta. Uma perspectiva de mundo que, para nós hoje, pessoas contemporâneas, é muito difícil de assimilar com uma cabeça tão cheia de informações. A gente está falando de um mundo onde não se tem nem sequer a noção de tempo que a gente tem hoje, nem a noção de ano que a gente tem hoje, nem a noção global que a gente tem hoje. Então, poucas coisas e coisas, às vezes, tão simples para nós quanto a chuva, se tornam muito importantes. Esses deuses, por hora, como existem muitas cidades, muitos cultos, eles acabam ali tendo as suas nacionalidades. Muitos deuses defendem as suas próprias tribos, defendem os seus próprios povos. A gente está falando de um tempo também que herda muitas coisas da era dos heróis, onde ancestrais, muitas vezes, pessoas que em terra viveram, muitas vezes grandes guerreiros, foram deificados, divinizados, ou seja, pessoas humanas chegaram a um grau tão grande de memória, de herança ancestral, oral, que chegam ao ponto de deidades.
e que muitas vezes passam a apadrinhar ou patronar determinadas tribos e lugares. Então a gente está falando de um cenário politeísta, um mundo de muitos deuses. Existe ali, né, deuses muito conhecidos como Asherá, uma grande deusa relacionada à maternidade, à fertilidade, um grande símbolo do sagrado feminino, uma grande deusa, muitas vezes considerada consorte de El, que El seria ali no grande panteão cananeu a figura do grande Deus supremo, o grande, de fato, criador, o ancião divino, né, o grande chefe do conselho dos deuses ali da região. El tem ali como consorte, como esposa, Asherá, uma outra deusa. Baal é um outro deus que também é citado na Bíblia. A Bíblia, inclusive, cita em vários momentos esses deuses, cita esses conflitos em várias ocasiões. Cita Baal, cita Quemós e outros deuses. E uma coisa que é muito interessante de se perceber, muitos deuses estão associados à guerra. Muitos deuses estão associados à fertilidade. Muitos deuses estão associados à chuva. Ou seja, eles acabam competindo muitas vezes entre si para saber quem é o verdadeiro, quem é o principal. É uma terra que responde a um reflexo de seu povo. Um povo que lida com guerra constante, com disputa territorial constante. E é dentro desse cenário que uma divindade emerge, Javé. Essa figura que hoje nós consideramos, né, de forma cultural, nós não, me tirem desse balaio, mas a nossa sociedade considera como criadora, como a força suprema, originalmente parte, né, de acordo com estudos ali do sul da região de Canaã, mais próximo ali das cidades das regiões ligadas com Midian e Edom. E ele é um deus que originalmente tem características que estão muito ligadas à guerra, à tempestade. Ele é um deus que comumente está relacionado ao trovão, né? Então ele é um deus da guerra, da tempestade, do trovão. E ele é um deus muito territorial, né? Que começa a proteger determinado povo. A gente vai ter ali o primeiro registro de Yahvé, do nome propriamente citado como o Deus dos israelitas, em um registro de uma pedra chamada Pedra Moabita, onde foi registrado. É uma pedra que ela vem de um outro reino, do reino de Moabe, e que cita uma comemoração da libertação do reino de Moabe em relação aos israelitas. E nesse texto, ele cita a rivalidade entre esses dois povos e dá o nome desse povo, né? Dá o nome desse Deus, patrono desse povo, que utiliza-se ali das letras Y, W, H, ou Y, H, W, H, né? Que aí vai, que é uma sigla que vai ser até hoje debatida sobre qual é a verdadeira pronúncia, né, desse nome, porque ao longo da história a gente vai ter ali muitas discussões sobre como essa pronúncia ela vai ser dita. Uns vão dizer Yahoo, outros vão dizer Yeshua, Yehová, que vai dar origem a Jeová, que, enfim, muitos nomes aí que vão acabar aparecendo no meio disso tudo. Então, esse Deus dessa região tribal, ele começa ali, de alguma forma, a emergir no meio desse lugar. Um lugar até então politeísta e que é enoteísta, ou seja, acredita sim na existência de outras divindades, mas eles
escolhem uma divindade, escolhem, né, uma monolatria ainda existente, ou seja, eles acreditam que existem outros deuses, mas eles escolhem aquele Deus como seu Deus patrono. Existe uma passagem no livro de Juízes em que as tribos israelitas e as tribos amoenitas, se eu não me engano, não sei se é exatamente esse o nome, amonitas. Os amonitas, eles acabam ali discutindo por terra, e no meio disso, um dos guerreiros da tribo israelita diz ao amonita, assim, ao seu adversário, para que ele retorne para a terra que o Deus dele deu a ele. Ou seja, na própria Bíblia reconhece a existência de outros deuses patronos de outros lugares. Ele diz, ó, volte para sua terra que o seu Deus deu lá, porque o meu Deus me deu essa terra. A terra em questão é a famosa terra prometida, a terra de Jerusalém. E foi prometida para quem? Eis essa questão. Antes de iniciar, eu vou dar a palavra para o Lucas. Pode falar, Lucas, qual é a sua dúvida? Salazar, a gente entende que o Yahvé seria mais propriamente o Deus cultuado por Israel. O Deus, como a igreja brasileira chama Deus, é o mesmo, é esse Yahvé? Ou seria uma outra roupagem dessa figura? Veja, essa pergunta é muito interessante. Deus, essa palavra Deus, né, vem de Zeus, ali vem de alguns contatos com outras palavras, né? Ou vem propriamente até mesmo de El, né? El, o Deus cananeu supremo, posteriormente vai dar origem à palavra Elohim no hebraico, que vai dar propriamente ali o nome de Deus, né? É chamado Deus. Porque esse nome, Yahvé, veja só, Javé, ou como você preferir pronunciar, ele é um nome que posteriormente vai ser proibido de ser falado. Então, ele vai ser retirado. Até hoje a gente não sabe qual que é a pronúncia correta desse Yahvé, né? E outros nomes passam a ser utilizados como sinônimo para tratar desse Deus, como Adonai e Elohim. Adonai, uma tradução para o Senhor, e Elohim para Deus, o Criador, né? Então, há essa instituição que passa a acontecer para que o nome de Deus passe a ser preservado. Porque entende-se que o nome do Criador é um nome sagrado, poderoso, que precisa ser preservado. E chega ao ponto dele ser preservado ao alto grau clérico, ou seja, aos mais altos níveis da organização religiosa da época. Só o alto sacerdote, muitas vezes, sabia a pronúncia correta desse nome, e por essa razão o nome acaba se perdendo. Mas o Deus, originalmente, ele é o mesmo. Pode falar, Paulo. Dá para ouvir? Sim. Uma pergunta. Você tem lido a Bíblia recentemente. Você acha que o fato de ler a Bíblia te deu um direcionamento para dar a aula que você está dando hoje? Ah, com certeza, sim. Torna-se fundamental entender, né? A Bíblia, ela é um estudo que eu acho que ele é importante para a nossa construção. Nós vivemos sob a guarda e a regência dessa sociedade cristã ocidental. Essa aula, inclusive, hoje, vem justamente para elucidar esse processo e a gente entender de onde parte muitas das cicatrizes sociais que nós carregamos, que o diabo, por sua vez, vem para combater. Entende? Então, querendo ou não, o estudo bíblico nesse sentido, de forma histórica, ele torna-se essencial para uma compreensão da nossa sociedade de forma geral, sabe? Para além de um livro religioso, filosófico,
um livro histórico, propriamente. E entender, né, estudar a Bíblia é entender não só o que está nela, mas como ela foi construída, o que foi deixado de fora dela, né? E aí, assim, esse Deus, ele aparece num cenário onde ele vem prometendo coisas. A gente está falando de um povo carente de terra, um povo carente de herança, um povo carente de muitas coisas, e esse Deus aparece prometendo. Ele aparece prometendo essencialmente para uma figura que é Abraão, né? Ou Abrão. A gente, no português ficou Abraão, mas originalmente acredita ser chamado Abrão. Abraão, ele, por sua vez, já era ali um velho, ele já tinha um homem de alta idade, mas que tinha ali, de acordo com a tradição, uma temência a Deus e tinha já uma relação direta com aquele Deus. E ele promete a Abraão nação. Ele promete para ele descendência, ele promete a ele uma terra, ele promete a ele uma herança, uma continuidade para um cara que já estava para as tantas. Era a era do ouro, né? Quando os homens ali muitas vezes já tinham. Eles viviam muitos anos, né? Acreditavam viver muitos e muitos anos. E ele acaba prometendo para este profeta, por assim dizer, essa terra prometida, né? Os cananeus, eles já estavam ali naquela terra. Eles já existiam, as tribos já existiam ali. Mas aquele Deus passa dizendo: aquela terra há de ser tua, você terás herança. E isso ali já nos primeiros livros, né? Gênesis começa a contar isso. Ele faz então uma aliança com Abraão, e essa aliança cristã ela é muito simbólica, porque ele pede para que Abraão faça uma circuncisão, ou seja, corte o prepúcio. Ele pede para que aquele senhor já de idade, como um ato de aliança, de firmar aquela aliança, corte a beirada da própria rola para poder fazer essa aliança. Isso é muito significativo. E isso está relacionado a um ato da linhagem. Porque a partir daquilo, toda a linhagem que viria de Abraão deveria passar por esse ritual para poder marcar essa aliança e mostrar que aquele homem teria ali uma herança ligada já diretamente àquele Deus. Para uma sociedade fálica, patriarcal, isso é um simbolismo muito grande, isso tem uma importância muito grande, né? Então, Abraão tem ali um filho, esse filho é Isaac, e desse filho nasce Jacó, né? Jacó, por sua vez, e aí veja, isso é muito importante entender a Bíblia nesse sentido, para entender de onde essa tradição parte. Jacó, ele é um dos filhos ali de Isaac, e ele acaba tendo uma passagem muito importante, onde em uma ali transferência, se eu não me engano, ele foi fazer algum comércio ou coisa do gênero, retornar para alguma terra específica, ele acaba durante uma noite lutando com uma criatura meio curiosa, assim. Ele é um ser que ele até então não entende muito bem quem é, e depois, posteriormente, a tradição vai identificar como sendo um anjo. E ele passa a noite inteira lutando com esse anjo. E quando chega ao final, já no amanhecer, o anjo pede para que ele solte e diz para ele assim: olha, tá bom, agora você ganhou. E eu vou te dar um novo nome. Agora o seu nome vai ser Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Ou ainda, em algumas traduções, Deus de guerra.
Vem de Isra, que é luta, e El, Deus, né? Lembrando o El do panteão cananeu. E aí, veja, quando a gente fala desse El também, esse Deus supremo do panteão cananeu, existe uma dificuldade histórica muito grande de conseguir entender quando que El passa a ser compreendido, Yahvé passa a ser compreendido como El, e El passa a ser compreendido como Yahvé. Essa transição acontece em algumas centenas de anos ali, e isso se embaralha um pouco, essas duas figuras. Então, esse nome El vai ser muitas vezes usado dentro da Bíblia hebraica como um nome referente a propriamente o Deus de Israel, né? Então Jacó se torna Israel ali no meio desse processo. Ele acaba tendo alguns filhos. Dentre esses filhos, ele tem o filho que é José. José acaba sendo, ele é um Levi tem 12 filhos, ou Jacó tem 12 filhos, tá? Israel. Vou chamar agora Jacó de Israel, tá bom, gente? Israel tem 12 filhos. Esses 12 filhos dão origem às 12 tribos de Israel. Dentre essas 12 tribos, os reinos acabam alguns se unificando, outros se separando e se diferenciando. E duas grandes separações vão acontecer depois dessas tribos, tá? Mas nesse momento, ainda, dentre os filhos de Israel, nasce Jacó, né? Existe José, perdão. É que muito nome bíblico me confunde, tá? É Jacó, Javé e blá, blá. Então me perdoem, mas é isso. Nasce José. José do Egito, aquele famoso José do Egito. Que ele tem ali alguns desentendimentos com seus irmãos, acaba sendo vendido pelos próprios como um escravo e é levado ao Egito, né? E lá o José ele vê sonhos, ele consegue fazer boas interpretações de sonhos, ele tem visões, ele tem ali uns poderes meio sobrenaturais. E ele acaba ganhando muita força e importância no Egito. Ele tem uma passagem ali onde ele acaba sendo preso, e então ele acaba adivinhando o sonho dos prisioneiros, isso ganha ali para ele grande importância e ele acaba se tornando um conselheiro direto do próprio faraó do Egito e se tornando alguém de grande importância, ganhando ali força e se tornando alguém muito rico, né? Os anos passam, ele acaba trazendo seus irmãos, que depois vão até ele, ajoelham aos pés dele, agradecem a ele. Inclusive, os irmãos zombavam muito dele, porque já naquela época ele dizia que via os irmãos ajoelhando nos pés dele. Na época que ele estava com os irmãos dele, ele vivia dizendo isso. Aí os irmãos não gostavam muito, venderam ele como escravo. Mas no final ele estava certo, e eles foram lá ajoelhar nos pés do José e etc. E aí, por consequência, Israel e os seus filhos foram parar no Egito. E aí essa galera toda fica lá no Egito e eles começam a se proliferar, começam a estar ali, a galera começa a crescer, os judeus começam a se fazer presentes ali, né? Que são esse povo, o povo de Israel, tá? E no meio disso aparece a figura de Moisés. Eu não vou adentrar na história de Moisés aqui, é muito conhecida, vocês já sabem, né? O cara lá, e era judeu, hebreu, aí foi pro reino, era do faraó, depois saiu. E nesse período de Moisés, os hebreus, esse povo, já tinha passado ali muitos anos nos quais o faraó trocou, e aí o faraó já não reconhecia mais a importância de José. José já não estava mais ali, aquele povo já não tinha mais importância. Sobrou o faraó, os seus antigos deuses ali queméticos, egípcios, e aquele povo que ali estava, e que fora utilizado, por consequência, como escravo,
né, durante muito tempo e muitos anos, né, sendo aprisionado como posse do reino. Então Moisés aparece como uma figura libertadora desse povo e que quer levar esse povo de volta para a terra que foi prometida lá para Abraão, que é Canaã, a terra de Canaã. E aí tem todas aquelas histórias em que Deus ele acaba ali fazendo as pragas no meio do Egito para poder penalizar o faraó, mostrar a força de Moisés, mas ao mesmo tempo é muito interessante, viu, gente? Porque dentro da própria Bíblia, a gente vê que Deus, com toda a sua onipotência, ele escolhe que o faraó endureça o seu coração e não liberte aquele povo dali. Naquele momento, a gente está falando de um povo que não tem nenhuma concepção de Satanás ainda. Tá? O diabo, você vê que ele não está no meio da história. O bem e o mal é uma criação de Deus. O bem, ele acontece por uma consequência das boas ações. E o mal, ele acontece por uma consequência das más ações. Isso é muito importante de ser colocado aqui e de ser. Para esse povo não tem um diabo lá tentando fazer maldade. Tá? E Moisés, ao libertar aquele povo, ele retomando ali, retomando para a terra que fora prometida para ele, né? Aí tem a passagem deles saírem, irem lá pro mar, Moisés bateu o cajado, abriu o mar vermelho, eles saírem fugindo. Isso tudo demora assim, para eles voltarem para a terra deles, demora assim muito tempo. É um trecho relativamente curto, mas de acordo com as escrituras, o tempo que levou para o povo hebreu voltar para a terra de Canaã, assim, Moisés nem conseguiu chegar lá. Moisés já tinha até morrido, a geração do Moisés já tinha até morrido. Então, só frustração no meio dessa história, porque acabou acontecendo uma série de intercorrências também no meio desses anos. Tá? Muitas coisas acabaram acontecendo ali no meio disso tudo. Mas uma coisa muito importante que acontece nesse período é que Moisés ele acaba legislando aquele Deus. Né? A gente tem os 10 mandamentos sendo postos. A lei passa a existir. Javé legisla sobre como deve acontecer o culto, o sacerdócio, e as coisas começam a ter uma organização social e política muito maior. Então, a gente está sobre esse cenário, mas veja, ainda sobre um enoteísmo, sobre um cenário de monolatria. Eles ainda reconhecem, de alguma forma, a existência de outros deuses. E existem alguns conflitos que acontecem aí nesse momento. Tá? Nesse período, a estruturação tão territorialista, tão patriarcal, ela acaba impondo naquele culto algumas características. Então, há alguns pedidos que Deus pede que seja feito. A Arca da Aliança e a construção do Templo de Jerusalém. Deus, ali, naquela ocasião, passa a existir como um Deus de um templo. Um Deus que habita dentro de um espaço. Ele pede isso, uma cidade de um templo, ele está relacionado a um território, ele está relacionado a um povo. Quem constrói o templo eu acredito que vocês já talvez saibam, é o rei Salomão, né? E por descendência não, minto, por ser escolhido, o rei Davi, ali no meio da história, acaba assumindo como um rei escolhido, como um rei ungido. A gente tem, nesse período da história, um Deus muito diferente do Deus que a gente tem hoje, que é um Deus absoluto, de imanência, que reina sobre todas as coisas.
Esse aqui é um Deus regional. Ele é um Deus que ele está muito ligado a um templo em específico e uma cidade em específica. Ele tem um monarca escolhido, então tem uma coisa ali muito importante. Ou seja, é um grande reinado que está sob a guarda de Javé. E que, assim, representa toda a grandeza daquele Deus. E tudo que havia de correto ali deveria estar sendo feito para que aquilo acontecesse. Era o sucesso daquele Deus, né? Era o sucesso daquilo tudo. Então, é um momento muito importante para o cristianismo. É o momento que a gente vai chamar de o período do primeiro templo, tá? E a gente vai separar assim, porque a partir dessas mudanças, esse Deus muda, esse culto muda e muitas outras coisas vão mudando. E aí chega o momento. Ah, aliás, uma coisa muito importante. Inclusive, nesse momento, a gente não tem nenhuma ideia e concepção de céu e inferno, tá? Talvez, curiosamente para vocês, o céu e o inferno ele não está muito bem delimitado ali ainda. Não para aquele povo. A gente vai ter mudanças depois na estrutura geral da organização religiosa, e muitas mudanças, mas naquele momento a gente tem o Sheol, que é o mundo dos mortos. É uma região subterrânea ali, onde os mortos é um destino meio ambíguo, onde todo mundo vai. Entendeu? Vai todo mundo para lá, para o Sheol. Não existe uma diferença de um inferno cristão, de um céu com destinos morais, um Satanás ali como um senhor do mal absoluto reinando sobre aquele lugar. Nada disso. Ali a gente está falando da sepultura, de um período fechado. Quando Salomão ele morre, e ali tem a queda, e tem a. Depois que o Salomão morre, na verdade, você tem uma separação dos reinos. Todas aquelas tribos que antes ali existiam acabam e são unidas no momento em que existe o rei Davi, o rei unido do rei Saul, do rei Salomão e etc., passam a ser divididas. A gente vai ter a tribo do reino de Israel, que é o reino do norte, e a gente vai ter o reino de Judá. Judá é um dos filhos, né? E que vai ser o reino do sul, que normalmente vai estar associado à origem de Javé. Jerusalém fica na parte sul, fica dentro do reino de Judá. E Samaria é a capital de Israel. É muito importante a gente entender que a gente está falando do mesmo Deus, só que cultos diferentes. É meio como se houvesse ali os católicos e os evangélicos ali naquele momento, mas entre os israelitas. Só que não é exatamente assim definido, tá? Não levem isso a pé da letra do evangélico. Mas aqui o que acontece? Eles têm algumas diferenças. No norte, no reino de Israel, você tem uma aceitação muito maior dos cananeus, dos fenícios, das influências dos cananeus. O culto local desses deuses, ele ainda existe. Ainda existem citações ali do culto de Baal, ainda existe ali citações, inclusive, do próprio Javé, tendo Asherá, a antiga consorte de El, como sua consorte. A gente, talvez vocês já devam ter ouvido, né, a história de que Deus tem uma esposa e ele a matou. Então, isso vem justamente disso, porque ele herda também a consorte de El em determinado momento. E para o reino de Israel, isso era algo mais aceito para alguns, né? A gente não está falando de coisas unificadas. Períodos históricos são difíceis de serem bem definidos, mas a gente entende que existe uma maior aceitação e existe, inclusive, uma relação com ídolos.
Lembram daquela história do bezerro de ouro, do Moisés, que o Moisés ele fica muito nervoso porque pega um bezerro de ouro e destrói? Essa história, possivelmente, ela pode referir-se a um certo conflito ideológico que aconteceu, porque o reino de Israel ele acabou sendo derrubado. O povo assírio, um povo vizinho, acaba tomando conta da cidade de Samaria, da capital, e por consequência, os israelitas ali do Reino do Norte acabam descendo e se juntando ao Reino de Judá. E o Reino de Judá é mais conservador. O Reino de Judá ele já tem ali uma questão maior com não querer ídolos, de respeitar mais as escrituras. Eles já são um pouco mais monólatras, incisivos na ideia de cultuar apenas um só Deus, né, e de ter ali aquilo muito bem mais estabelecido. Então acontece esse certo conflito e, inclusive nesse momento, acontece até uma certa primeira inquisição do cristianismo, né? Ainda não vamos chamar de judaísmo, porque o judaísmo ele vai emergir como judaísmo propriamente um pouco mais à frente no segundo tempo. A gente vai ter ali nesse período. Eu adoro que vem chegando gente o tempo todo e eu tô sempre aceitando gente aqui, por isso vocês ouvem esse plum plum. Então, o que que acontece? Onde eu tava? Enfim. Inquisição no cristianismo, primeira Inquisição. Isso, obrigado, Marina, muito obrigado. Tô O prestando rei atenção. Josias, você me lembrou, o rei Josias. Rei Josias, ele foi um dos responsáveis por fazer uma certa primeira inquisição, com o objetivo de centralizar mais o culto em Jerusalém. Então, antigamente, antes desse período, existiam templos de Javé em outros lugares. Na cidade de Samaria, existia templos de Javé. Existiam templos de Javé no monte, Javé podia ser cultuado em outros lugares. E o rei Josias, nesse período, ali no final do século 7 antes de Cristo, entre 640 ali antes de Cristo, ele vai querer centralizar o culto. Então ele vai destruir todas as imagens que ele consegue dos outros deuses, arquivos e coisas dos outros deuses, e inclusive de Javé, para centralizar tudo na antiga ideia de que Javé habita um templo principal, o templo de Jerusalém. Então ele destrói os altares que são locais, os lugares de culto locais, e ele reforça algumas coisas. Ele reforça a aliança própria com Javé. Ele reforça uma obediência às leis de Moisés, de Deuteronômios, ali, as coisas que já haviam sido estabelecidas antes, né? Então ele fortalece uma teologia maior dessa aliança, ainda nesse pacto, né? E isso a gente tem a história ali do bezerro de ouro, tal, que Moisés acontece, e possivelmente isso pode ser uma história contada da tribo de Judá em relação aos israelitas, talvez até como uma forma de insulto, mostrar como eles faziam a idolatria deles de maneira errada, né? Então as representações de Javé, o rei Josias, que era da tribo de Judá, que era o rei de Judá na ocasião, ele destrói, né, todas essas imagens. E aí a galera não fica muito bem das ideias, porque no momento em que o reinado está ali estabelecido, começa a ter primeiro a queda do reino de Judá, primeiro tem a separação, né? Aí depois vai ter a queda do reino de Israel, e depois vai ter, por sua vez, a queda do reino de Judá. Babilônia chega sendo babilônica e tomando conta de tudo. Nabucodonosor II chega assim, metendo e destruindo todo mundo e destruindo o grande templo. Isso tem um efeito muito grande, tanto nessa divindade Javé que está sendo construída, quanto naquele povo. Um povo que, inclusive, destruiu
a sua possibilidade de culto em outros lugares, né? Havia sido centralizado. Então pensa, eles pegaram toda aquela energia, centralizaram num lugar e aquele lugar justamente foi destruído no momento em que aquilo estava sendo necessário de ser bem estabelecido. Então eles perdem a cidade, eles perdem o rei, eles perdem o templo, eles perdem a autonomia política deles, eles perdem todo o território que foi garantido como uma garantia religiosa desde o começo dos tempos. É o que o cara começa fazendo lá atrás com Abraão, é prometendo aquilo ali. E por que a Babilônia conseguiu? Porque o Marduk, que era o rei da Babilônia, o deus dos babilônicos, ele era mais forte do que Javé? Javé é muito mais tirano do que isso. Ó, até caiu o tripé aqui, ó. Calma. Calma, galera. Vocês estão babilônicos, né? Vocês estão babilônicos. Javé é muito mais tirano do que isso. Se o reino de Jerusalém caiu, se o templo de Jerusalém caiu, se a Babilônia conseguiu derrubar o reino de Israel, foi porque Javé permitiu, foi porque Javé quis, foi porque Javé fez com que assim fosse. Por quê? Porque eles não estavam seguindo a lei. Eles não estavam agindo conforme a coisa estava estabelecida. Então, o exílio babilônico, que é conhecido, é chamado assim, o período que acontece depois que esses povos são expulsos ali, aí eles vão para outros lugares, ele acaba sendo muito importante para o que vem depois, né? Então, a Babilônia venceu, Jerusalém caiu, o templo foi destruído, toda aquela dinastia salomônica, davídica, perdeu o trono, o povo todo foi espalhado, foi levado. Meu, qual que é a resposta que eles vão dar diante disso, né? Javé usou então a Babilônia como um instrumento de castigo, então eu preciso ser melhor. A derrota acaba fortalecendo ideias ainda mais ortodoxas. Mas a religião agora ela já não pode mais existir da mesma forma que antes, né? Já não dá para falar mais que Javé é o templo, que Javé cultua, tá lá dentro do templo, porque o templo não existe. Então outras coisas começam a se tornar cada vez mais importantes ali. Orações aproximam você mais de Deus. Jejum aproxima você mais de Deus. O sábado precisa ser guardado e isso aproxima você mais de Deus. Então, a coisa começa a ficar diferente. E esse Deus que antes ele era tão territorial, pô, se ele é o Deus de Jerusalém e a gente não tem mais Jerusalém, a gente não tem mais Canaã como a nossa terra, essa ideia começa a ficar enfraquecida de um Deus territorial, tão territorial quanto os outros, quanto Quemós, quanto Marduk, quanto os outros. Então ele deixa de assumir o caráter territorial para assumir o caráter de absoluto. Um Deus imanente, todo-poderoso, ele já tem ali, sim, as suas aspirações a isso, mas ele ainda está muito relacionado a um povo, a ser o Deus de Israel e não de todo o mundo. Então, a gente tem uma mudança muito drástica, porque aí Deus passa a ser utilizar outros mecanismos para existir, menos materiais, mais filosóficos. O texto começa a querer ser mais preservado. A genealogia daquele povo começa a querer mais preservada. A oração, a lei começa a ser uma garantia ali de, a proximidade com aquele Deus, né? Então, o centro religioso, que antes era o templo, era o monarca, era a cidade, né? Novamente passa a ser
outra coisa, passa a ser a oração, passa a ser a pureza, passa a ser a identidade dessa comunidade, passa a ser as escrituras e passa a ser também a espera de retorno para aquela terra. A gente precisa voltar para lá. A gente precisa recuperar aquele espaço. A religião até poderia ter se tornado portátil, porque antes ela era uma religião territorial, mas ainda assim existia essa ideia de voltar para lá. E aí nesse período que Deus torna esse absolutismo, o monoteísmo, né? Lembra antes uma monolatria, o monoteísmo começa a existir. Então Javé não é mais apenas só o Deus de Judá, o Deus de Israel. Javé, ele governa agora todas as nações, todos os impérios. Ele usa a Babilônia, né? Ele é o Deus único, criador, todos os outros agora são idolatria ou demônios. No período do Segundo Templo, do exílio babilônico, outros textos e evangelhos começam a surgir. O evangelho de Enoque, um evangelho que não entra dentro desses textos sagrados, mas que, por sua vez, os seus ensinamentos se tornam comuns entre os judeus da época, começa a trazer ideias ali diferentes, explicações diferentes de um dilúvio que havia acontecido antes. Eles já sabiam do dilúvio, eles já tinham a noção do dilúvio. Eu esqueci de falar do Moisés lá atrás. É porque eu não quis entrar no Adão e Eva, mas assim, teve o Adão, a Eva, o Caim lá fez a besteira de matar o Abel, a terra virou um caos, e no meio disso, anjos desceram para a terra, engravidaram mulheres, nasceram gigantes, esses gigantes destruíram a porra toda, começaram a se matar, aí o arcanjo Miguel chegou, matou todo mundo, meteram um dilúvio na terra, e aí teve o Noé. Só assim uma curta história para vocês. Mas esse cenário já estava presente, tinha a ideia de anjos que caíam ali. O evangelho de Enoque, ele passa a se tornar popular naquela época. Então a ideia de anjos que caem começa a existir, né? E com a chegada ali dos persas, o domínio dos persas no meio do babado, os persas do babado, os persas acabam tomando o domínio do território pela Babilônia, e Ciro, que é um dos reis ali, acaba permitindo o retorno dos antigos povos e a reconstrução dos antigos templos. Então o templo ele é reconstruído nesse período novamente, né? E quando a gente tem o segundo templo reconstruído, a gente tem novamente o sacerdócio sendo fortalecido, a gente tem ali a Torá, que são as escrituras reunidas ali, ganhando um peso central dentro da religião, né? E a identidade daquele povo, inclusive étnica, religiosa, acaba se tornando mais fechada. É quando o judaísmo começa a emergir, propriamente como religião organizada, né? Então, é inclusive nesse período, se eu não me engano, agora posso estar enganado, deixa eu ver, não vou me enganar. É nesse período uma das primeiras passagens que Satanás aparece, inclusive. A palavra Satã, ela vai aparecer na Bíblia ali, num momento em Zacarias, quando um dos altos sacerdotes, que era, se não me engano, se chamava Josué, um desses altos sacerdotes, não é o Josué, é um alto sacerdote chamado Josué. Zacarias tem visões ali dele num certo tribunal divino. E nesse tribunal,
Satanás, que assim foi traduzido na Bíblia depois, diz se este povo ainda era digno de levar novamente, de reconstruir o templo. E aí Deus pede para que o acusador se cale, porque Satanás significa, vem da palavra ha-satan, que no hebraico é uma tradução direta para adversário ou acusador. A posição aqui é quase como se fosse um juiz. Ele está ali como se fosse uma engrenagem da corte celestial. Como se ele fosse alguém necessário para questionar. Será que este povo, depois de ter sido exilado, depois de ter passado por tudo isso, de ter sido derrubado, ainda é o povo que vai levar esse nome? E aí Deus pede para que o acusador se cale, para que então, alguns entendimentos acreditam que o próprio Satanás, como figura, foi responsável por trocar as vestes do sacerdote, limpar elas e mostrar a ele como faria a reconstrução do templo, se não me engano. Mas é um ato simbólico, é uma visão simbólica. É o alto sacerdote, ou seja, é a representação propriamente da religião organizada, e se aquela religião ainda estava apta a estar ali. Satanás aparece como um mecanismo da corte celestial, não como um agente do mal. Lembra, o mal ele acontece porque Deus quer que o mal aconteça. O mal ele é uma consequência dos seus atos infelizes. Entende? Então, Satanás aqui ele não está como o outro momento que ele vai aparecer antes disso é em Jó, quando Jó novamente na posição do acusador, que foi traduzido ali Satanás, né? Na Bíblia, Satanás chega para Deus e fala assim: aí, tá vendo esse homem aqui que tem uma vida muito plena, muito boa, e ele é muito temente a você? Ele só é temente a você porque ele tem uma vida muito plena e muito boa, viu? Se você tirar dele todas as riquezas, todos os filhos que ele tem, essas coisas todas boas da vida dele ao redor, você vai ver que ele não vai gostar mais de você, não. Ele não vai adorar você, não. Aí Deus chega para Satanás e fala: vai lá e tira tudo, então. Aí Satanás vai lá, amando de Deus, tira tudo, filho, herança, o gado do cara morre, a agricultura do cara morre, os filhos tudo morre, sobra a esposa. E o Jó continua temente. Olha que exemplo, meu, que exemplo de fé. É para esse cara mesmo, este tirano que eu devo acender vela, rezar mesmo. Este é o exemplo de fé. Aí Satanás vira para ele e fala assim, aí, é que ele ainda tá com o corpo dele. Se você deixar ele assim, ó, rasgado na doença, de 4 na cama, você vai ver que não vai durar nada. E Deus fala, não. Vai lá e faz para nós ver. Deus manda, galera. Deus que pede, tá? Posso passar para vocês a referência. Se vocês quiserem depois, todas as referências bíblicas que eu tô falando aqui. Se vocês quiserem, tá tudo escritinho para vocês. Na Bíblia. Eles que escreveram, não fui eu. Eu só li. Tá lá para quem quiser. E aí, o Satanás vai lá e tira de todo mundo. Mas veja, aqui tira do Jó a porra toda. Deixa ele doente, mete umas chagas no cu do homem, o homem fica horroroso, todo lascado. E ele continua temente a Deus. Um grande exemplo de fé, né? Depois Deus vai lá e restaura a vida do Jó, dá para ele novos filhos, né? Eu acho muito interessante que ele dá novos filhos assim. Filho aqui é tratado como posse, tá? Isso é muito importante. Filho aqui é rebanho. Então,
Quando Satanás fala sobre tirar as posses, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar atrás de Deus. É isso, ovelha. São ovelhas, filhos são ovelhas. Então Deus tira os filhos, foda-se os filhos. Ele dá novo, porque não importa nada. É umas concepções muito boas. Essa história de Jó é um grande exemplo de como você tem que ter fé em Deus mesmo diante da misericórdia, mesmo diante da desgraça plena. É um cabresto, é uma das ferramentas de controle que eles utilizaram como exemplo ao longo dos anos todos. Satanás está ali estalando assim, ó. Eu tô olhando para trás que às vezes a vela tá dando uns estalos, assim, que tá muito contente, que tem tanta gente aqui, ó, desmascarando o falso Deus. E aí, galera, a gente tem, inclusive, dessa galera dos persas ali, nesse período, que eles reconstroem o segundo templo, Torá, judaísmo nascendo, religião israelita novamente reorganizada através do judaísmo rabínico. A gente vai ter uma influência do zoroatrismo também, da tradição persa grande. Então, a ideia de um agente do mal começa a se fazer cada vez mais presente, né? De que existe um cara que ele sim é o agente do todo mal, né? E os temas, como eu falei, de Enoque já estão fortalecidos. Tem anjos, tem demônios, já tem uma concepção ali de um Deus que faz um juízo final. Já existe uma noção de apocalipse, de um Deus que vai definir quem é que vai para onde. Então as coisas já começam a ficar meio cabreiras, mas nem todo mundo concorda. Nem todo mundo concorda, galera. Nem todo mundo concorda. No meio disso daí, putz, a gente tem uma série de grupos judaicos diferentes. A gente vai ter fariseus que vão ali dar ênfase. E detalhe, tá? Muito interessante, porque quando a gente é meio ignorante nesse cenário do cristianismo, a gente acha que todo mundo é diabo, todo mundo é demônio, só porque a gente não conhece as palavras. Às vezes a gente está falando do próprio irmão ali. Fariseu, que eles sempre falam, era uma galera ali que tinha uma ênfase às vezes maior na Torá. Eles tinham tradições orais, tinha uma pureza mais aplicada ali dentro da vida cotidiana, dentro. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos posterior ao julgamento. Então, tinha uma coisa diferente com outros ali, né? Aí tinha os essênios, que era uma comunidade mais separatista, que também tinham uma pureza ali, mas eles apelavam muito para a ideia do apocalipse. Enfim, era uma turma do caralho que estava ali disputando o território, disputando o controle. E no meio disso, outros povos também estavam chegando no meio disso. Do nada apareceu uma galera lá da Grécia. E aí tomou conta do povo. O judaísmo teve que fazer uma tradução do grego, do hebreu para o judeu. E aí, muitas palavrinhas chegaram até nós. Deus, diabo. Diabo começa a se tornar uma tradução, né? Diabolos começa ali de alguma forma a se tornar uma tradução no meio desse cenário para acusador e ser utilizado. Esse cenário, então, de um agente do mal que atrapalha as coisas, que atrapalha o andar dessa religião, começa a existir. E é nesse período que um camarada aí muito famoso nasce. O famoso Big J, né? Jesus Cristo. E aí, ele, como um judeu, profeta apocalíptico, veio com sua missão, trazendo ainda mais concepções sobre esse diabolos e sobre essa figura, que começa a ir muito contrária a essa expansão. Está sempre ali tentando atrapalhar, está sempre ali tentando desviar.
O Jesus vai lá para o deserto passar 40 dias em nome de Deus, passando fome, sede, calor e o caralho. E o diabo aparece para ele e fala assim: você não quer uma maçã, não? Você não quer quebrar esse jejum aí? Para com isso, cara. Você viveu uma vida normal, você não quer, não? O negócio começa a esquentar, né? Tem gente querendo falar? Pode falar, Júlio. Boa noite, consegue me ouvir? Consigo. Boa noite. Sobre Jeová, eu tenho uma opinião sobre ele que é o seguinte. Eu falo que eu nunca vi um Cacodemon tão ruim quanto. Porque assim, o cara é mentiroso, manipulador, sorrateiro. Ele é o típico, vamos dizer assim, ele é o típico ex-narcisista que fica enchendo o saco da coitada da vítima. Uma vez alguém falou, ele é bipolar. Não, bipolaridade é uma patologia. O cara é ruim porque ele gosta de ver o povo sofrer. E isso o Antigo Testamento prova perfeitamente. Porque eu nunca vi alguém gostar tanto de fazer o próprio povo sofrer, de se divertir com isso, do que o tal do Jeová. Tem um educador, que eu esqueci o nome dele agora, o Rubens Alves, se eu não me engano, que fala numa entrevista com a Pujanra, né? Ninguém oferece nada de bom para Deus. Deus se deleita ao ver o sofrimento humano. Ninguém oferece para Deus assim, ai, olha, meu Deus, se eu conseguir essa conquista, eu vou todo dia ler uma poesia nova do Vinícius de Moraes. Eu vou ler um livro novo. Eu vou fazer uma caridade. Não. É tipo assim, ó, meu Deus, se eu conseguir isso aqui, eu vou andando até a tua igreja de joelhos. Se eu subir um monte de degrau assim e me fuder pra caralho, será que você consegue me conceber um pouquinho de misericórdia? E o diabo que é ruim. E o diabo que é ruim. E o diabo que é mau. E o diabo... Gente, assim, é muito difícil. É muito difícil, não, é muito fácil concluir essa aula explicando quem é o diabo dentro desse cenário. A elucidação deste Deus, pelo menos a mim, me trouxe de imediato uma concepção sobre quem é o diabo no meio desse cenário. Porque é isso. Esse Jesus aparece, né? Este cara aí, que é judeu, que faz ali parte daquele grupo, que no meio disso ele fala do reino de Deus, ele começa a dividir um monte de coisa. A galera ele começa a trazer a ideia de que ele é o filho enviado então de Javé, para a encarnação, o avatar do próprio, para poder pregar o amor e poder ali trazer ali as leis, né? Mais um profeta. E tem uma galera que não concorda com ele. O pau tora, o cara morre. E assim, todas as histórias a gente não precisa nem lembrar. Mas no meio disso, aí não, ainda melhora. Que esse Deus aí, ele criou até então duas religiões, né? A gente tem o desenvolvimento do cristianismo. 300 anos depois da morte do cara, institucionaliza uma igreja no nome dele. Uma igreja romana. Romana. Eu não sei nem quanto tempo a gente já está de aula. Mas é isso aí. Uma igreja romana institucionaliza a religião do cara. Já tem duas. E aí, 700 anos depois, vem um outro cara que começa a sonhar com o arcanjo Miguel, ter visões, e nos dá o prazer de ter na Terra também mais uma religião em nome deste mesmo cara. O islamismo nasce. Esse cara era o Maomé.
né? O cara estava lá também, e aí começou a ter mais sonhos, mais visões, mais leis e mais concepções ainda sobre esse Deus. Outras concepções particulares. Aí a gente tem um Deus dominando 3 grandes religiões no mundo, que estão brigando entre si, que dentro dessas próprias 3 religiões, elas estão com suas ramificações, brigando entre si. O cara é bom, hein, meu? Eu acho que, assim, um Cacodaimon do caralho, na verdade. Eu acho que ele, no final do dia, a gente deve observar como uma energia pode se manifestar, como uma egrégora pode se desenvolver. Ele trabalhou com mecanismos de controle que, para o ser humano, são mecanismos, porra, muito profundos. É o medo e a fé. É esse o jogo que ele jogou. A fé, através da promessa eterna, a esperança eterna de um dia melhor. E o medo constante de que esse dia melhor não chegue por sua própria consequência. O que há de bom tá aí. Se não tá bom, filho, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. E, cara, esse mecanismo foi se desenvolvendo. O judaísmo, até hoje, tentando preservar as noções do reino de Judá, relacionando-se ainda à mesma terra e ainda ao mesmo tempo. O cristianismo, por sua vez, antropomorfizando Deus na figura de um homem, numa trindade, espalhando isso, inclusive, né, porque a gente tem discussões ali, quando Cristo aparece com as suas noções messiânicas e proféticas de profetizar e fazer com que gentios, pessoas que não eram judeias, se convertessem ao judaísmo. Existiam discussões relacionadas a isso também, se isso era possível ou não. O cara chega com uma noção nova, ainda mais expansionista, e de pregai. Maldita hora que o filho da puta falou isso. E aí, pronto. Eita, eu tô ao vivo aqui na internet, gente. Esqueci que eu tô ao vivo na internet também. Beijo pros cristãos. TikTok não me bane. E aí, o cara pregou a ideia de que você ainda deve ser expansionista. Então, outro cenário desse Deus começa a se desenvolver. Outras noções desse Deus começam a se desenvolver. Ele se torna menos violento. Agora ele já não exige mais sacrifícios animais, como outros deuses faziam antes, né? Antigamente ele pede. Tem uma passagem maravilhosa, que é o dia do expurgo, que ele pede assim 5 animais. É 2 carneiros, 1 novilho e 2 bode. 4 ele mata e sacrifica. Eles matam e sacrificam. O sacerdote mata e sacrifica no altar ali, para poder purificar os próprios pecados. Aí tem os pecados da comunidade, os pecados de não sei quem, os pecados de não sei o quê. E um desses bodes eles oferecem a Azazel para que seja um bode levado ao deserto, para ser o bode que leva os pecados. Né? Azazel, ali, conhecido também como um dos anjos da morte, um demônio do inferno, também um dos nomes conhecidos como um dos nomes do diabo. Nessa passagem ali, parece ser também um agente da corte celestial. Então, as coisas mudam, né? Os deuses mudam, a religião muda. Isso tudo acontece de forma muito orgânica. Os registros que a gente tem da Bíblia são errôneos, mal traduzidos, mal explicados, né? Tem muitas coisas ali, mas são registros. Temos muitos outros que vêm acontecendo no meio disso. E com essa institucionalização do cristianismo, a gente tem
uma institucionalização também desse agente do mal. Satanás, por sua vez, e aqui a gente vai entrar mais na nossa seara, já falamos demais da turma de lá. Satanás, por sua vez, também começa a se institucionalizar. Nesse momento, ele ainda não tem toda esse quê de agente do mal, tão perverso. Ele é mau, sim. Ele quer atrapalhar. Porque se Jesus quer que pregue a todas as pessoas, quer que viva, todas as pessoas vivem debaixo da lei, o diabo ele passa a ser uma figura que compete contra essa lei. Mas ele faz isso inicialmente de forma muito idiota. Tá? Não é muito inteligente ali. No começo, por exemplo, da Idade Média, a noção que o diabo ele tem não é a mesma noção que a gente tem hoje. Ele é quase como se fosse um saci, ainda assim, ali. Ele é ainda como um trapaceiro que está tentando atrapalhar, que está tentando pregar peças. Ele pode até ser impedido de formas meio idiotas. Tem uma passagem de um santo que pega ele com um tenaz pelo nariz. Ou seja, um tenaz é tipo um alicate, né? Então ele ainda não é uma figura muito amedrontadora e ele passa a ser à medida em que existe discussões dentro da própria comunidade cristã, atrapalhando e desenvolvendo o cristianismo, e à medida que a noção de que este mal que acontece, este diabo, ele não só mais atrapalha, como ele passa a ensinar o mal. Aí o bicho começa a pegar fogo. Ele começa, nesse momento, a ter aliados. É um momento de expansão do cristianismo e a noção e a necessidade de uma nova Inquisição, como foi feita lá com o rei Josias, aparece. E a grande Inquisição, a Santa Inquisição, chega. Então, esse é um cenário fundamental para o desenvolvimento dessa figura como maléfica, maligna, portador de todo mal. Porque para combater um inimigo, esse inimigo precisa ter nome, esse inimigo precisa ter aliados. O diabo ali, ele passa de ser uma figura como um saci que está tentando atrapalhar Jesus no meio do deserto e passa a ser um conquistador de território também. Ele começa a ter aliados. As pessoas começam a conseguir produzir milagres e magias por meio dele. E aí a noção de pacto começa a nascer, de que pessoas fazem pacto com o diabo. E quem são essas pessoas? As bruxas. As bruxas são as enviadas de Satanás, são aquelas que dão ali vazão a isso. E a partir desse momento, esse diabo, ele começa a ser atribuído a ele uma série de outras coisas, né? A bruxa, ela começa, e esse cenário dessas figuras, essas pessoas que cedem à carnalidade, cedem à tentação do diabo, elas começam a se tornar quase que bichos, ironicamente. Seres que são malucos, que cometem banalidades. Eles bebem, fumam, fazem orgias, matam animais, crianças, entregam a alma para este ser, voam à noite, fazem relações sexuais com os próprios demônios. Fazem uma adoração completamente invertida daquela. E sem perceber, de alguma forma, esse cenário, a gente não tem registros ali de como essa Inquisição ela teve veracidade na construção desses fatos, deste imaginário. A gente sabe sim que existiam muitos povos que ali possuíam as suas ritualísticas e que poderiam, né, desenvolver esse imaginário do sabá. Mas
esse cenário propriamente, ele começa a emergir e criar cada vez mais um diabo poderoso, dono de território, de exércitos, e que aumenta ainda mais esse cenário apocalíptico. Isso cria tensões muito grandes, coisas muito grandes, e só vai cessar posteriormente na chegada do iluminismo com as outras revoluções, onde os iluministas e racionalistas da época olham para a ortodoxia da igreja e para essa noção deturpada de, opa, peraí, deixa eu matar você caso você cultue um Deus diferente, ou então eles acham idiota a ideia de um próprio diabo tentador. Então a igreja começa a perder esse poder. E, por consequência, ali, entre o século XVIII e XIX, o romantismo inglês começa a associar a figura de Lúcifer com justamente a iluminação da consciência. Essa figura que, por ora, aparece male male na Bíblia, o nome Lúcifer. Male male aparece normalmente associado à tradução da estrela da manhã mesmo. Aparece 2 vezes, referente a 2 reis. O rei da Babilônia, que provavelmente era Nabucodonosor, e o rei de Tiro, que provavelmente era Isobal III. Tá? Mas não propriamente a Lúcifer. Mas depois a cristandade vai fazer associação do nome Lúcifer, sim, com o próprio anjo caído que cai ali, né? E vai construir esse cenário desse diabo. Mas, posteriormente, isso no romantismo começa a chegada de Lúcifer, onde ele vai ser reinterpretado como uma nova figura. Um novo pensamento começa a surgir. Uma nova era começa a aparecer dali em diante, aonde toda essa história ao longo de anos passa a ser questionada, aonde inúmeras ferramentas tecnológicas começam a existir e trazer a possibilidade dessa transferência de conhecimento que nós estamos tendo agora. A era de Lúcifer chega, a era do conhecimento. E, por consequência, cultos a essa figura que passa a ser nomeada com estes nomes pelo cristianismo, diabo, Satanás e afins, começa a emergir. Os cultos diabólicos começam a emergir a partir daí, então, né? É onde chega até nós. É onde essa linha cruza com o nosso momento. E é um momento muito interessante, onde a gente tem a possibilidade, de fato, de existir, de fazer e de acontecer. Essa divindade, esse Satã, esse diabo, ele existe antes da igreja, antes do cristianismo. Ele é uma energia que permeia o começo dos tempos. Mas ele passa a ser nomeado assim pela nossa sociedade, essa energia passa a ser chamada assim. E hoje, na contemporaneidade, a gente tem a possibilidade de compreender novamente essa energia e utilizar dessa divindade, desse espírito, dessa força como uma chave de acesso. Acesso a conhecimentos, acesso a poderes internos nossos com nós mesmos, acessos a um conhecimento muitas vezes ancestral, acesso a o entendimento sobre os nossos desejos. É através dessa figura que a gente quebra com padrões tão antigos, de uma sociedade que já não cabe mais. O grande conflito que o cristianismo tem hoje é com uma ideologia secular que já não atravessa mais os tempos. Hoje, está todo mundo cansado já dessa história.
e eu acredito que todo mundo está a fim de viver uma vida boa. É o que esse culto se propõe a trazer. É o que o culto diabólico se propõe a trazer. É combater ainda assim com ideias que já não cabem mais com a gente, que já são completamente contrárias a isso tudo. Mas elas fortalecem aí uma independência que nunca aconteceu na história do mundo, como está acontecendo hoje. E com essa ideia, com esse movimento acontecendo, foi onde eu entendi que a gente precisava organizar isso tudo, a gente precisava entender um pouco mais, alguns conhecimentos precisavam ser compartilhados. Há muitos anos já a gente tem o desenvolvimento de religiões como o satanismo, o luciferianismo, o diabolismo, o caminho da mão esquerda se desenvolvendo, um caminho que volta a divindade não mais para o externo, não mais para o território, mas para si mesmo. O diabo ele vai ser encontrado dentro de nós mesmos, através dos nossos próprios desejos, acessando um poder que vem da nossa própria carne. E para entender mais sobre isso, para conseguir fazer mais sobre isso, existem muitas formas. Um dia me perguntaram, né, qual é a melhor forma de cultuar o diabo? E honestamente, eu acredito que é sentindo prazer. Porque se tem uma coisa que eu pude observar estudando os antigos povos israelitas, esses povos que moldaram o imaginário desse Deus bíblico, é que esses povos nada tinham com o prazer. O prazer sempre foi subjugado, o prazer sempre foi condenado, o prazer, ele nem sempre ali estava como uma coisa boa, tá? Muito pelo contrário, né? Então eu acredito que talvez a forma mais profunda de ser seja fazendo prazer, tendo prazer na sua vida. Mas existem outras formas, ferramentas, chaves de acesso, métodos, liturgias, formas que conectam você a essa força e mistérios que existem e que foram passados, né? E foi pensando nisso que eu desenvolvi essas aulas. E bem, eu pensei, como é que a gente vai fazer para começar a cultuar o diabo e poder trazer isso para essas pessoas? Eu então separei essa noção através de 6 passos principais, né? E aí acabei adicionando um 7º. Primeiro, a gente precisa entender a origem do diabo, a origem de Deus, e por isso essa aula, eu acho que essa aula, ela veio essa aula veio aberta com o princípio de espalhar essa palavra diabólica para vocês. Mas é preciso entender também essa cosmologia. E aí, esse diabo é só uma figura? É só uma interpretação, então, bíblica? Não tem nada por detrás disso? E para mim, não. Ela é uma força, sim. Existe uma cosmologia, existe uma energia que circula isso. E por isso, esse é um dos outros passos. Existem algumas tradições, existem rituais que foram sendo desenvolvidos. É por isso que existe uma liturgia que hoje foi empregada como chave de acesso para isso. Existe pensamentos filosóficos, éticos e morais também que permeiam essa doutrina, essa forma de espiritualidade. E por isso eu preparei uma aula de doutrina. E por sua vez, existe também a aliança que também é feita com este espírito, que é o pacto, conhecido por todos. E a prática que se desenvolve
os rituais que são feitos para se manter contato com essa entidade e para botar isso para movimentar. Beleza. A vida, todo mundo quer prazer, mas a vida não é justa, não é fácil e nem sempre é boa. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente usa dessa chave de acesso, desse poder, desse diabo, para poder fazer da nossa vida uma vida prazerosa? Para fazer dessa vida não uma vida mais escravizada, uma vida na qual a gente não se sente bem. Um mundo que desenvolveu aí um capitalismo desenfreado, depressão desenfreada. Como é que a gente faz, né, para movimentar essas ferramentas? Então, foi pensando nesse caminho aí que eu desenvolvi as aulas de culto ao diabo. Essa acaba sendo a primeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas finais. Mas eu convido todos vocês a participarem das aulas de culto ao diabo. Nós vamos iniciar na terça-feira, tá? Quem não, eu sei que algumas pessoas já estão inscritas. Quem não estiver inscrito, eu vou fazer uma promoção aqui com vocês. Eu quero presentear todo mundo que está aqui e que veio pelo conhecimento. Eu quero muito que todo mundo participe. Então, de verdade mesmo, eu acho que esse é um objetivo meu, é que isso seja espalhado para todas as pessoas. Então, eu vou falar já mais dessa promoção que eu quero fazer para vocês aqui. Se o Brasil tivesse ganhado, eu ia fazer uma promoção zona, mas não ganhou. Então, Mesmo assim pode fazer, tá? A gente ainda é assim a pobre gente vai brasileiro. fazer. A gente vai. Por favor. Se tivesse ganhado, a gente fazia de graça, né? O pessoal fala isso porque perdeu. Não, eu já tinha falado no Stories antes. Só para deixar já registrado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixa eu ver como que tá aqui a lista, quem estava fazendo as perguntas. Eu vou ler também os comentários de vocês, tá? Júlio, você tem algo a comentar? Tá aqui a mãozinha. Lucas? Pode falar. Primeiramente, agradecer, né, por essa aula maravilhosa. Muitas concepções do que você trouxe eu já conhecia, porque há muito tempo eu fui evangélico, né, cristão, e algumas dessas histórias da Bíblia a gente lia, mas sempre tinha alguma coisa na minha cabeça que não batia. Tipo, tem alguma coisa aqui que não estão me contando, que eu quero saber mais profundamente. Então, assim, eu ia até perguntar, mas eu acho que você já respondeu na aula. O culto ao diabo nada mais é que, além dessa força, né, dessa entidade, o cultuar a si mesmo, o cultuar a sua energia, honrar a você, os seus desejos, as suas necessidades, as suas vontades, que é algo tão erradicado, né? Que a gente não pode sentir, a gente não pode ter, a gente não pode desejar, a gente não pode expressar quem a gente é. E foi algo que me chamou muito para esse curso, como também um caminho de autoconhecimento de mim mesmo, da minha energia, de quem eu sou como pessoa e como ser. Então, eu acho que honrar o diabo também é honrar muito quem a gente é, né? Nossas necessidades, as nossas vontades, desejos, e não trazer isso como pecado, errôneo, como algo ruim. Olha, eu, assim, posso dizer que sim, com certeza. Eu não posso dizer que nada mais é, porque muita coisa é além disso. Mas sim, talvez um dos princípios fundamentais seja esse, no final do dia, o culto ao diabo
um culto à sua própria, não imagem, mas ao seu próprio eu, num sentido muito mais profundo. Nas aulas a gente vai entender mais o que significa isso. Quem é esse diabo que a gente vai cultuar, sabe? E bem, ó, a Thalita já mandou aqui, faz logo esse pitch que eu já tô pronta. E bom, é o seguinte, para todo mundo que está aqui, eu quero deixar uma promoção, tá? As aulas, elas estão, inicialmente a gente estava com um valor de 666, mas agora a gente está com um valor de 333, a gente fez um desconto de 50% para a gente poder facilitar a entrada de algumas pessoas. E para quem quiser e me mandar mensagem agora, para 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem, eu vou fazer a R$ 150, tá? Mas para 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem por agora. Para quem estiver aqui nas aulas, Não tô mandando mensagem, mas tô mandando mensagem verbal. Ó. Eu quero essa vaga aí. Eu também Acabei de mandar. e ó, eu vou ver aqui. Pode nos usar. Eu vou ver aqui para vocês. Mas para todo mundo que não conseguir de forma geral, eu quero presentear aqui para poder facilitar. E então as aulas, elas ficam para quem está aqui participando tanto da live aqui ao vivo e pode entrar em contato no link da bio para poder entrar em contato aí no meu Instagram ou no meu link que está aí na bio. E para quem tá aqui também, tá? A gente vai fazer 210, tá? Para quem não conseguir para além das 5 que estão chegando. Meu aniversário é dia 16, hein? Queria Ó, ganhar esse presente. Eu vou pegar aqui agora, porque eu já recebi aqui as 5. E aí eu vou registrar aqui pela ordem de quem chegou aqui e vou falar para vocês. Aliás, deixa eu finalizar a gravação. Para você que está assistindo essa aula gravada, um beijo.